Oi meninas, a gente segue aqui com as nossas lives, né? Uma forma que eu encontrei de estar presente com vocês de uma forma mais efetiva, né? E se você também está vendo a versão gravada, tudo bem, mas eu penso que as lives têm funcionado para mim, né? Porque é, eu tenho a oportunidade de falar ao vivo, de me colocar sem nenhum corte, nenhuma interrupção. E isso para mim é muito bom e funciona, né? Então hoje eu pensei da gente conversar sobre home office, né? Eu tô aqui da minha casa, provavelmente você tá da sua também. Muitas pessoas já retornaram do período de quarentena, apesar de que a gente ainda está, né, em quarentena e ainda está no processo da pandemia, né, infelizmente. Mas isso tudo eu penso que trouxe uma aceleração de muitas coisas. Dentre essas coisas, o home office, né? O home office ele não surgiu com a pandemia, ele se tornou impositivo para muitas pessoas na pandemia, né? E o que aconteceu é que junto com ele chegou muitas outras transformações. Então as pessoas não souberam lidar com isso, assim como com muitas outras coisas, né? Mas o home office ele não surgiu com a pandemia, né? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o home office já é um movimento muito forte em outros países, principalmente aí nos Estados Unidos, né? Inclusive tem um livro que eu gosto muito e recomendo sempre para vocês, é um livro do Tim Ferriss que ele fala, o nome do livro, o título do livro é Trabalhe 4 horas por semana, né? Apesar de eu achar o título, né, um pouco apelativo, mas o conteúdo dele é muito bom e faz a gente virar algumas chavinhas, né? Inclusive, tem estilos de vida baseado em home office ou não necessariamente em home office, mas em você poder trabalhar aonde você se sente melhor trabalhando e na hora em que você se vê mais produtivo, se percebe mais produtivo. Então, esse estilo de vida, ele permeia aí o home office, né? Mas você pode estar se questionando e falando, mas comigo foi diferente, né? Para mim o home office foi difícil, foi complicado. Ou de repente você está dizendo, realmente para mim o home office foi muito bom, né? Eu era funcionária de uma empresa, hoje eu tenho a minha própria empresa, eu presto serviço para essa empresa e mais outras empresas, né? Então são casos que chegam para mim e que me fazem perceber que a pessoa está gostando de ter essa liberdade, né? Inclusive de se tornar dona da sua própria empresa, de fazer o seu próprio horário, de fazer o seu próprio tempo, né? Por outro lado, tem pessoas que dizem não, para mim isso não funciona, né? Porque na minha casa tem muita gente, porque na minha casa eu não tenho um espaço, porque na minha casa as pessoas não respeitam, né, os meus limites, o meu tempo, não percebem que eu estou trabalhando, né? Então o home office também ele veio trazer e veio para ampliar outras coisas também que estavam envolvidas nesse processo lar, casa, trabalho, né? Muitas pessoas, por exemplo, se matavam, entre aspas, de trabalhar numa fuga para não estar em casa, porque em casa as coisas não andavam bem, né? Ou não andavam bem com o seu relacionamento, ou não andavam bem com os seus pais, né? Ou não andava bem com o ambiente como um todo, ou como você nesse ambiente, né? E o que acontecia? A fuga para não estar em casa era eu estou trabalhando, e isso é muito bem aceito socialmente. Nossa, essa pessoa trabalha bastante, né? As pessoas até sentem um certo dó de você, nossa, como ela trabalha muito, né? Então, o trabalho, ele muitas das vezes estava sendo substituído, né? Ou estava sendo um substituinte para outras áreas da vida que também precisam andar bem, né? Eu sempre costumo dizer,
nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o trabalho ele é parte da vida. O trabalho ele não é a vida. Então, quando o trabalho ele começa a substituir esse ambiente de casa, quando o trabalho começa a substituir relacionamentos, quando o trabalho começa a substituir amizades, ele começa a entrar num papel que não é dele e a gente acaba entrando num desequilíbrio de saúde, de relacionamentos, seja afetivo, seja com amigos, seja com família, né? Acaba entrando em um desequilíbrio, às vezes, financeiro. A gente acaba criando outras lacunas na nossa vida porque a gente estava unicamente focando no trabalho. Então, quando a gente é obrigado, entre aspas, né, a ficar mais em casa, a gente é obrigado também, de certa forma, a olhar para esses pontos que estavam cheios de buracos, né? Ou cheios de arestas, como você preferir ver, né? E que agora já não dá mais para eu ocultar. Eu tenho que lidar com isso. E isso incomoda. Isso é doloroso muitas das vezes. Mas é preciso olhar, porque a gente já sabe também que quando a gente olha, que a gente encontra o problema. Nem sempre a gente resolve de um dia para a noite, né? Porque às vezes é algo que precisa ser trabalhado. Mas a probabilidade de você resolver quando você percebe ou você olha para isso com atenção é muito maior do que se você fica fingindo que aquilo não existe, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é que o home office ele chegou junto com muitas outras mudanças para muita gente, né? Para quem já estava se preparando, para quem já vinha lendo, para quem já vinha entendendo a tendência de que a tendência era mais home office mesmo, né? Porque isso não é de agora, gente, isso já é uma tendência e já faz tempo. E tem pessoas que já alimentam esse estilo de vida há muito tempo, mas quem está preso, né, no paradigma antigo, da era antiga, né, que não está adequado ou não está vislumbrando essas tendências de futuro ou que agora é de presente, sofre mais do que aquele que já está, né, porque ele já percebe, não, já tem um movimento, eu já começo a me adaptar a isso, né? Do contrário, isso chega de supetão e isso causa um estresse maior, um atrito maior, uma inquietação maior, um desconforto maior. Então, para as pessoas que não estavam acostumadas com esse espaço de home office, o que aconteceu? Tudo chegou ao mesmo tempo. Chegou ao mesmo tempo também o marido em casa o dia inteiro, a esposa em casa o dia inteiro, os filhos em casa o dia inteiro, né? Todo mundo precisando de um espaço para trabalhar ou para estudar, todo mundo precisando de um computador para trabalhar e para estudar, todo mundo precisando da mesma linha de internet, né? Da mesma internet para falar, para fazer reunião, para assistir uma aula online, né? E todo mundo ao mesmo tempo demandando muito de você, né? Por quê? Porque ninguém, ou quase ninguém, estava preparado para isso. Ou seja, aqueles que se prepararam, que já tinham entendido que isso é uma tendência, já de uma forma tinham criado algum espaço de home office, já tinham colocado limites, né? Dizendo para a família, olha, nesse momento, de tal hora eu estou trabalhando, então por favor não me interrompa, né? Não me chame para lavar louça, não me chame para jogar o lixo na rua, não me chame para conversar, porque agora, de tal hora a tal hora, eu estou trabalhando. E se você ainda não tinha colocado esse limite de trabalho dentro de casa, isso ficou ainda mais difícil nesse período agora, em que a gente foi obrigado a estar todo mundo dentro de casa e a dividir esses espaços, dividir essas ferramentas, esses instrumentos com todo mundo, né? Por outro lado também, a gente teve aí as empresas. As empresas, elas não estavam preparadas também para isso, muitas delas. Algumas já visionárias, já entendendo essa proposta e já iam se adaptando, colocando um dia a pessoa em home office, ou parte do trabalho pode ser feito em home office, ou outra parte precisa ser presencial, né?
mas outras não, inclusive eram muito rígidas e rigorosas e burocráticas com relação a isso, né? Inclusive, talvez para algumas empresas o home office, você querer trabalhar em home office era mal visto, né? Então, para essas empresas também foi um choque, porque empresas são feitas de pessoas, né? E empresas têm seus processos, empresas têm seus valores, empresas têm suas burocracias, né? E algumas são mais engessadas, outras menos engessadas. Mas o que aconteceu? Tudo isso teve que ser revisto. E num curto período de tempo, né? De repente, um dia estava todo mundo trabalhando no escritório, na instituição, enfim, e no outro dia estava todo mundo em casa. Como que funciona isso, né? Como que eu gerencio esses colaboradores? Como que eu gerencio esses trabalhos? Da mesma forma aconteceu, os trabalhos se modificaram, né? Trabalhos que eram para um mês se tornaram urgentes, né? Coisas que eram para daqui a 6 meses se tornaram momentâneas, instantâneas praticamente, porque esse processo pandêmico trouxe essa aceleração muito grande, né? Então a gente precisa começar a entender também esse outro lado, né? Esse outro lado que também é feito de pessoas, né? E que também precisou se ajustar. Então eu vejo as pessoas, né, questionando, reclamando, né? Nossa, as empresas elas estão cobrando a gente demais, enchendo a gente de trabalho, né? É reunião o tempo todo, toda hora. As pessoas acham que a gente está disponível o tempo todo porque a gente está em casa, ou que a gente está em casa, algumas ainda não se adaptaram e acham que porque você está em casa você não está fazendo nada, você não está trabalhando, né? Então, é um período de adaptação e a gente está vivendo esse período de adaptação. Tudo que é novo dá medo, tudo que é novo inquieta, tudo que é novo causa um certo até medo, né? Então, as empresas também têm medo de não conseguir atingir as metas, medo de os colaboradores não fazerem o que precisa ser feito, medo de não ter o retorno que elas esperavam, medo de ter que demitir pessoas, medo de ter que fechar contratos, né? Então, tudo isso aconteceu em torno desse home office. Então, o que eu percebo é uma certa endemonização do home office por algumas pessoas, né? Então, mas por outro lado, né, também a gente escuta, né, e percebe a leitura de algumas pessoas com relação a agora a empresa não tem mais responsabilidade nenhuma, né? Então, eu tenho que ter minha internet, eu tenho que ter o meu escritório, eu tenho que ter meu ar-condicionado funcionando, meu computador. E a empresa, né, transferiu toda essa responsabilidade para mim. Lembrando que é uma adaptação, mas algumas empresas, não são todas, né? Algumas empresas, inclusive, elas começaram a olhar para isso com uma grande atenção e muitas já estão, inclusive, transformando a sua estrutura, né? Empresas que alugavam prédios inteiros ou que tinham prédios inteiros estão devolvendo esses prédios para as construtoras e os seus funcionários podem trabalhar de onde quer que eles estejam. Então, se a pessoa era lá do interior do Ceará, né, e tinha ido para São Paulo para poder trabalhar naquela empresa, agora ele não precisa mais ficar lá trabalhando na Avenida Paulista, ele pode voltar para o Ceará, para perto da família e continuar trabalhando nessa empresa. Ou ele pode ir para uma outra parte do mundo e morar em outra parte do mundo que ele ache melhor, que tenha uma melhor qualidade de vida, que se adapte ao estilo de vida que ele almeja, né? E continuar trabalhando nessa empresa. Então, algumas dessas empresas já se adaptaram. Vendo isso, esse cenário, ele disse, opa, eu também preciso ser atrativo para esse meu colaborador, porque agora a possibilidade de ele ir para o meu concorrente é muito maior, porque ele pode estar onde ele quer estar. Então, antes, se o meu concorrente ficava em um outro estado, talvez fosse mais difícil ele captar esse meu colaborador. Agora não, né? Então, a empresa também tem essa intenção de reter bons funcionários, reter bons colaboradores. E aí, o que essa empresa faz? A empresa te diz, olha, eu vou te ajudar a montar o seu home office,
né? Eu vi empresas, por exemplo, como a Hotmart, né? Que cederam mobiliários, inclusive, né? Cadeiras, mesas, né? Empresas que passaram a ter uma cota, né? Ao invés de ser, por exemplo, um vale transporte, ele passa a ser um vale internet, né? Onde você pode ou pagar integral ou custear parte da internet que você usa na sua casa para a empresa, né? Existe um rateio entre a sua internet pessoal e a internet que você usa para a empresa. Enfim, então as empresas, assim como nós, né, estamos nos adaptando a esse momento. Agora, você pode estar dizendo assim, mas isso não é para mim, ou realmente isso é para mim, eu estava só esperando esse momento, porque né, eu não me vejo, e eu escuto muitas pessoas falando isso, principalmente na área criativa, pessoas que dizem assim, Anne, não me vejo o dia inteiro trancado no escritório, onde eu não posso ver a luz do sol, né? Eu fico rezando para ter um evento, eu escuto muito isso, né? Eu fico rezando para ter um evento, porque aí assim eu saio, né? Eu vejo o mundo lá fora, eu interajo com outras pessoas, eu vejo gente diferente. Isso me traz energia e aí eu volto para o escritório e consigo ficar até o final do dia, né? Então, se você tem esse perfil, para você talvez isso faça muito sentido. Se você é uma pessoa que você tem interesse em morar em uma outra cidade ou um outro país e quer poder trabalhar de forma remota, né? E trabalhar de forma remota não significa dizer que sempre você vai trabalhar em casa, lembrando, né? É onde eu me sinto melhor, onde eu produzo melhor, na hora em que eu produzo melhor, né? Então, vamos olhar para isso com atenção, né? O que isso está querendo me dizer? Está querendo me dizer que isso está relacionado ao meu estilo de vida. E para eu entender qual é o meu estilo de vida, eu preciso de um autoconhecimento. Porque senão eu vou seguindo a manada, né? E a gente já entendeu que seguir a manada não funciona por muito tempo. Por quê? Porque por um certo tempo a gente consegue, né? Mas à medida que o tempo vai passando, isso vai causando inquietação, ansiedade, algumas síndromes, alguns transtornos, né? Por isso, nessa nova era, a gente tem tantos problemas, né, de cunho emocional, porque as pessoas não estão dando conta de ter que lidar com as expectativas, com as vontades, com o caminho que outras pessoas traçaram para elas, né? Agora, por que isso acontece? Porque a gente não está sendo ensinado a se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, quando a gente conhece aquilo que faz bem pra gente, o estilo de vida que a gente quer ter, como a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer, qual é o nosso propósito. Quando a gente começa a trazer isso presente, isso começa a ficar mais claro e isso me ajuda a tomar as minhas decisões, né? Então, a empresa que está colocando as pessoas para trabalhar em home office, num processo acelerado por causa da pandemia, ou você que tomou a decisão de trabalhar em home office, e trabalhar em home office também não quer dizer que você vai se tornar alguém que é um profissional liberal, né? Ou que vai se tornar um empreendedor. Você pode continuar sendo um funcionário, trabalhando para uma empresa e trabalhando em home office ou de forma remota, né? Mas também abre uma possibilidade de você trabalhar não só mais para uma empresa, mas para várias empresas, porque você não está mais limitado àquele espaço físico, né? E te abre a possibilidade também de você empreender, por que não? Então agora eu sou uma empresa e eu passo a prestar serviço para essa empresa, essa outra e quantas outras eu der conta. E se eu não der conta sozinho, eu posso contratar outras pessoas que também trabalham em outros home offices, né? Pessoas que também trabalham de forma remota para que prestem serviço para mim, né? Então agora eu também posso começar a terceirizar serviços de outras pessoas que também trabalham em home office. Existem hoje também inúmeras plataformas onde você pode colocar o seu serviço lá, né?
E é um grande banco de portfólios e de currículos, onde você deixa lá e as pessoas vão e olham e, se gostam do seu trabalho, contratam esse trabalho de você, né? Então, e à medida que isso for crescendo, essas plataformas também vão se ampliando, essas plataformas também vão melhorando essas ofertas, né? Por outro lado, também a gente vai ter uma crescente demanda, né? Porque talvez a gente passe a ter mais demanda do que oferta. E isso também vai requerer uma qualificação melhor dos profissionais. Por quê? Porque ali tem muitos para um cliente. Né? Tá todo mundo ali exposto para um cliente. Pessoas não só da minha cidade, mas pessoas do mundo inteiro expostas ali com seus portfólios, com seus currículos para o mundo inteiro. Então, eu não posso mais ser só um na multidão. Eu preciso me destacar na multidão, né? E aí também vem um outro conceito que eu gostaria de trazer, não ainda tão aprofundado aqui nesse momento, porque hoje a gente está aqui para falar de home office, mas olhar para esse conceito de escala do trabalho, né? Será que eu estou conseguindo escalar o meu trabalho? O que eu quero dizer com isso? Será que eu estou conseguindo chegar de um para muitos? Ou será que o meu trabalho é um a um? Eu vendo a minha hora. E quando eu vendo a minha hora, eu não consigo escalar, eu não consigo chegar em um maior número de pessoas, né? Por exemplo, quando eu escrevo um livro, como esse aqui, né? Que é o meu. Então, quando eu escrevo um livro, o que acontece? Eu fiz um trabalho para muitas pessoas. E esse livro, ele está disponível para um número muito grande de pessoas. E eu escrevi uma vez e ele vai ser replicado quantas vezes for necessário, né? Eu nem sequer preciso mais imprimir 100 livros, 1000 livros. Não, eu imprimo quantos forem necessários. Eu imprimo de acordo com a demanda. Então, eu não vendo o meu tempo, né? Eu não troco hora por dinheiro. Não, eu fiz uma vez e vai ser replicado, né? Quando eu crio um produto digital, né? Seja um curso online, seja como dizer, algo que pode ser replicado, que a cada semana eu vou lá, coloco, disponibilizo um conteúdo, né? E esse conteúdo ele vai ser replicado para muitas pessoas. Eu não estou trocando o meu tempo por dinheiro, né? E isso independe da profissão. Eu posso ser professor, eu posso ser médico, eu posso ser engenheira, eu posso ser arquiteta, eu posso ser palhaço de circo, eu posso ser ambientalista. Se eu troco o meu tempo por dinheiro, eu não consigo escalar. Mas quando eu penso de uma forma que eu produzo um conteúdo e esse conteúdo ele vai ser replicado para um número maior de pessoas e eu só faço ele uma vez, obviamente isso não significa dizer que a gente não pode ir melhorando, muito pelo contrário. Você precisa sim ir melhorando. Mas essa melhoria, ela não é turma a turma, ou pessoa a pessoa, ou sou eu orientando uma pessoa. Não, sou eu orientando 1000, 100.000, 10.000 pessoas, né? Ou 100 pessoas, né? Sou eu falando para 1000 pessoas. Então, eu gravo um vídeo e esse vídeo fica aqui e eu não preciso repetir essa informação sempre, né? Porque esse vídeo está gravado. Então, eu posso replicar ele. Então, é de um para muitas pessoas, né? Eu não estou vendendo essa minha hora, porque essa minha hora ela não tem preço, de verdade não tem preço, né? Então eu não estou vendendo essa minha hora. Eu estou replicando essa informação, porque isso vai ficar aí perpétuo até que eu possa gravar um outro vídeo onde eu fale do mesmo conteúdo, aprofundando, trazendo novas referências, enfim. Então, para a gente ir chegando ao final, o que eu gostaria de trazer para vocês como um pensamento-chave é home office,
está diretamente relacionado ao seu estilo de vida, né? Então observe, o meu estilo de vida é de uma pessoa que quer trabalhar em home office ou é um estilo de vida de alguém que quer trabalhar de forma remota? Eu tenho essa intenção. Desculpem. Então, eu tenho essa intenção de trabalhar de forma remota. Em que isso me traz de benefícios? Em que isso me tira alguns benefícios, né? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? E coloca na balança, né? Porque não vai ser para sempre que a gente vai ficar trabalhando em home office, se assim você não quiser. Porque algumas empresas ainda vão estar numa estrutura, ou talvez não estejam 100% em home office, né? Isso é temporário e nem todas as empresas vão poder trabalhar de forma remota, né? Tem algumas especificidades que precisam de colaboradores dentro dos seus espaços de trabalho. Então, antes, né, de retomar, comece a olhar para você e pensar qual é o estilo de vida que eu quero ter. Home office, trabalho remoto, está de acordo com esse estilo de vida que eu quero ter, né? Então, se tiver de acordo com esse estilo de vida que você quer ter, comece a fortalecer o seu home office. Comece a estabelecer, por exemplo, momentos de trabalho, horários de trabalho, né? Crie um espaço, não precisa ser um cômodo inteiro, mas crie um espaço até mesmo dentro do seu próprio quarto ou dentro da sua sala, onde você possa trabalhar ali de home office, né? Tenha o cuidado de não se estender, né? Por exemplo, ao longo do dia, vestida de pijama, né? Se arrume, se coloque, né? Se você vai para uma reunião, se coloque numa postura de quem vai para uma reunião, né? Evita, por exemplo, fazer uma reunião deitada na cama. Vejo umas coisas, né? Ou eu vou para uma reunião, eu vou me arrumar para essa reunião. Não precisa eu passar perfume, né? Brincadeira, né? É bom porque é pra você. É pra você, não é só pro outro, é pra você também. Porque quando você toma um banho, você se arruma, passa um perfume, faz uma maquiagem leve que seja, né? Você já se vê de uma forma diferente, você já se empodera, você já percebe o seu valor, né? E você entra na atmosfera da reunião, ainda que de forma remota. Ou eu vou para uma aula, não, então eu vou sentar na cadeira, eu vou pegar meu material, eu vou ligar o computador, eu vou desligar todo o resto das distrações que existem ao meu redor e eu vou assistir essa aula. É 1 hora, 2 horas, são 2 horas de aula, né? Então, assim, óbvio que isso traz uma flexibilidade pra gente de fazer algumas coisas em paralelo, abre, mas se você começa a fazer muitas coisas em paralelo, você acaba não tendo foco em nenhuma delas, né? Então, é importante você ter esse espaço, você visualmente se ver como alguém que está indo para uma reunião, né? Você se colocar numa postura de alguém que está indo trabalhar. Então, isso faz muita diferença. Uma outra coisa é você começar a resolver essa questão com esses buracos que talvez tenham aparecido ao longo desse período, né? Tem buracos que apareceram, realmente eu passei a perceber que eu tô muito sozinha, né? Então, esse buraco do relacionamento que eu tava tampando com o trabalho, trabalhando para não perceber que eu tô muito sozinha, isso precisa ganhar uma luz e eu olho para isso e digo, realmente eu preciso dar uma atenção a isso. Minha vida não é só trabalho, é trabalho também, mas não é só trabalho, né? Eu preciso olhar para os meus relacionamentos familiares, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, relacionamentos com colegas de trabalho. Eu preciso olhar para isso, né? E por mais que no início seja doloroso, mas se você olha por mais tempo, isso vai curando, isso vai resolvendo, porque você vai procurando formas de resolver. Se você não olha,
você finge que aquilo ali não está acontecendo e isso nunca se resolve, né? E um outro ponto é você começar a dizer não, estabelecer limites se você mora com outras pessoas, né? Então, começar a dialogar também em casa, porque a gente critica, né, o outro, que o outro não respeita o nosso espaço, mas a gente também não sinaliza esse espaço para o outro. Então, é dizer assim, olha, quando eu estiver aqui nessa mesa ou nessa sala, por favor, estou de porta fechada, não me interrompa. Ou, olha, eu vou trabalhar de 11 às 3 da tarde. Então, nesse intervalo de 11 às 3 da tarde, meu amor, minha querida, meu filho, meu neném, meu qualquer coisa, né? Eu amo muito vocês, mas nesse período eu estou trabalhando, por favor, não me interrompam, né? Se você precisa dividir a internet, diz, olha, a internet não aguenta duas pessoas em reuniões ao mesmo tempo, né? Então, ou você consegue providenciar algo melhor, negocia com a chefia, alguma coisa, né? Ou você, de repente, se organiza e diz, olha, fulano, eu tenho essa flexibilidade de marcar a reunião, então eu vou fazer de 11 a meio-dia, você faz de 2 às 3, pode ser? Pode, então você negocia em casa também, né? Então, isso é importante, né? Negocia o espaço, olha, nesse horário eu vou precisar da sala, tudo bem pra você? Tudo bem, então, tal hora você fica nessa sala, tudo bem pra você? Tudo bem. Né? Então a gente começa, nem sempre vai dar certo a negociação, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente precisa começar a treinar, né? A dizer não, né? Minha mãe mandou eu lavar louça. Mãe, agora eu não posso parar de estudar para ir lavar louça. Eu tô numa aula, né? Eu tô fazendo um exercício da minha aula de noite, alguma coisa assim, ou tô trabalhando. Então eu não posso ir lavar louça agora. Mas vamos fazer um combinado? 10 da noite eu vou lavar a louça. É a hora que termina a minha aula, eu vou lavar a louça. E 10 da noite esteja lá na pia lavando a louça. Porque você começa a dar sinais de responsabilidade. Você começa a dar sinais dentro do seu espaço ali, né? Porque antes você queria mostrar que era responsável para o chefe. Agora, o teu nível de demonstração de responsabilidade, que já deveria ser assim mesmo antes, né? Mas agora ficou maior, né? Que a gente chama em gerenciamento de projetos de stakeholders, né? Os envolvidos. Então, os envolvidos ali, antes eles sempre estiveram envolvidos, a família sempre fez parte dos stakeholders, dos envolvidos, mas agora eles estão ainda mais próximos. Então, você precisa dizer para ele, olha, ou para ela, né? 10 da noite eu vou lavar a louça e 10 da noite eu vou estar lá lavando a louça. Se acontecer alguma coisa que 10 da noite eu não consiga realmente, porque ainda não terminou a aula, eu renegocio, eu digo, olha, 10h30, porque a aula ainda não acabou, explica, fala, se comunica, né? Olha, 10h30 eu venho aqui, vou lavar a louça, né? Então, a gente vai se organizando, né? Eu sei às vezes que para quem é mãe é mais difícil, né? Porque os filhos não necessariamente têm os seus tempos exatos assim, ou porque tem uma agenda diferenciada, né? Ou porque você precisa também se dedicar a apoiar aquela criança. Enfim, são momentos diferentes, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem os seus stakeholders, os seus envolvidos ali. Cada pessoa tem a sua rotina, o seu estilo de vida, né? Então, isso tudo que eu tô falando é para você começar a pensar e ver o que cabe para você. Então, eu não tô aqui defendendo ou endemonizando o home office e o trabalho remoto. Eu estou querendo colocar questões pra gente aqui começar a pensar junta, né? Em que isso de verdade ajuda ou não no estilo de vida que eu quero ter. Agora, isso passa pelo autoconhecimento. Então, se você ainda não sabe, comece a olhar para si, né? E colocar nessa balança. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? E não só você, mas também todos os envolvidos aí, os seus stakeholders, certo? Um forte abraço, a gente vai ficando por aqui e em breve a gente tem mais uma live ao vivo. E se você está vendo gravado, espero que tenha gostado também.
Até a próxima. Um abração.